Boa noite, crianças. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais um cultinho da nossa igreja e nós agora estamos em dezembro, mês do Natal, do nascimento de Jesus. Por isso eu estou aqui perto da árvore de Natal e hoje nós vamos ter o cultinho sobre um personagem que tem tudo a ver com o Natal, mas não tem nada a ver com árvore de Natal, com Papai Noel. Ele vai falar sobre o verdadeiro Natal, na essência do Natal. Eu convido vocês para nós estudarmos João Batista. Ele é primo de Jesus. Nós vamos ver essa história maravilhosa. Nós vamos cantar agora 2 músicas e depois nós voltamos com a história. Até já! O sabão lavar, o sabão limpar, o sabão lavar, o sabão limpar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra mim deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar é Jesus. Eu não sou nada, tudo ele pode apagar. Sabão, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Pois o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar é Jesus. Eu não sinto nada, tudo ele pode apagar. Sim, minha mãe, tudo. Sabão lavar, o sabão limpar, o sabão lavar, o sabão limpar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Salomão, Reis, Crônicas, Jeremias, Esther, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Azias, Zacarias, Malaquias e 39 livros, então, do Velho Testamento é questão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, 27 livros então do Novo
Como eu disse para vocês, nós vamos estudar a história do João Batista. Para começar a história, para contar a história dele, nós vamos contar a história de como ele nasceu. Primeiramente, esse aqui é o Zacarias. Ele era sacerdote, ele servia, ele trabalhava na casa de Deus. A esposa dele se chamava Isabel. Eles eram casados, eles já eram de idade, mas eles não tinham filhos. Eles já não tinham mais esperança de ter filhos, eles estavam vivendo só o casal. E um dia, o Zacarias foi para a casa de Deus fazer o trabalho dele, como sacerdote. E aí ele entrou lá dentro e foi fazer o trabalho dele. E lá ele estava prestando sacrifício, ele estava adorando a Deus, as pessoas estavam aguardando ele do lado de fora para ver o que Deus poderia fazer naqueles dias, falar com eles. E quando o Zacarias estava dentro da casa de Deus, aconteceu um milagre. Um anjo de Deus veio falar com o Zacarias. Ele falou: Zacarias, Deus tem notado que vocês não têm filho, quanto vocês sofrem. Mas Deus vai dar um filho para você e para Isabel. O Zacarias não acreditou no que estava acontecendo. Ele: como assim? Eu já sou de idade, como é que eu vou ter um filho? Então o anjo falou: vai acontecer, vocês vão ter um filho. Mas porque você não acreditou em Deus que daria esse filho para vocês, você vai ficar mudo até que venha o seu filho. E aí a gente volta lá para dentro da casinha e depois que aconteceu isso, depois de um tempo, o Zacarias sai da casa de Deus e as pessoas vêm perguntar para ele: e então, Zacarias, o que aconteceu? O que Deus falou com você? Mas o Zacarias estava mudo, ele não conseguia falar nada, a boca dele mexia, mas não saía som. Então as pessoas conversaram e falaram: nossa, aconteceu alguma coisa. Deus falou com Zacarias, aconteceu algo muito bom lá dentro. Mas nós não sabemos, porque o Zacarias não pode falar, não pode nos contar o que aconteceu. Então o Zacarias partiu, foi para a casa dele, encontrou a Isabel, eles se abraçaram, tal, foram vivendo. E não é que mesmo já velhinhos, o Zacarias e a Isabel engravidaram. Isabel teria um filho, ela que não podia ter filhos, agora teria. E enquanto isso, o Zacarias não podia falar nada, não conseguia falar nada. Tudo estava acontecendo, a Isabel estava grávida, mas o Zacarias não falava nada. O que será que foi acontecer, hein? Vamos para os próximos capítulos. Bom, Isabel ficar grávida, e aqui ela já está até com uma barriguinha, já foi um grande milagre, porque ela não podia ter filhos. Foi Deus que mandou o anjo avisar Zacarias e que ela ficaria grávida. Era Deus que estava providenciando tudo, cumprindo o plano dele. Bom, a Isabel, ela já estava de 5 meses, ela estava na casa dela com o Zacarias, ela já tinha uma barriguinha. Quando um dia, ela estava com 5 meses de gravidez, ela recebeu uma visita muito especial. A prima dela, que se chamava Maria, que também estava grávida.
E sabe de quem ela era mãe? A Maria é mãe de Jesus e é prima da Isabel. E ela foi lá e falou: "Oi, Isabel, boa tarde, tudo bem?" E quando a barriga da Isabel ouviu a voz de Maria e ela soube, e ele sentiu que tinha um primo dentro da barriga da Maria também, a barriga da Isabel, que tinha uma criança, começou a mexer. O neném começou a mexer só de sentir a presença de Jesus já na barriga da mãe dele, na barriga da Maria. Olha que coisa incrível! E nesse momento, a Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. Ela ficou muito feliz, ela ficou muito agradecida a Deus. E ela falou assim: "É uma honra para mim receber a mãe do Filho do Deus Altíssimo, que tem Jesus na barriga." Ela ficou muito feliz e ela estava grata. E ela até cantou uma música de gratidão a Deus para expressar toda a alegria que ela estava sentindo de ter um filho e de receber a visita da prima dela, que tinha Jesus na barriga. Olha que momento maravilhoso, hein? Mais um milagre nessa história tão legal. Bom, finalmente o grande milagre aconteceu. A Isabel teve um filho. Ela que não podia, agora ela tinha um menino lindo que estava no bercinho dele. E a Isabel e o Zacarias levaram o menino até a casa de Deus para fazer a circuncisão, que era tipo um batismo que eles faziam lá naquela época. E quando chegaram lá, esse batismo era com 8 dias de vida, então ele era ainda um nenenzinho bem pequenininho, ele só tinha 8 dias, e ele foi lá para a casa de Deus, mas ele ainda não tinha nome. E o Zacarias estava lá cuidando do filho dele, ainda não estava falando, ele só voltaria a falar quando a promessa se cumprisse por inteiro, aquilo que o anjo tinha falado. Então eles levaram lá na casa de Deus o menino, e aí as pessoas começaram a perguntar: "Ei, Isabel, qual vai ser o nome do menino? Você já sabe? Por que você não coloca o nome dele de Zacarias, igual ao do pai dele?" Aí a Isabel falou: não. Ela ficou bem séria e falou: "Não, o nome dele será João." Ela falou séria e um pouco brava até, para que todo mundo acreditasse nela. Mas aí a outra pessoa falou: "Mas você ele não tem nenhum parente que chama João." E a tradição naquela época é que os filhos tivessem nomes que já existissem na família. Mas não existia nenhum João na família de Zacarias e da Isabel. Então, por que você vai colocar João? Não tem ninguém com esse nome na sua família, Isabel? Então veio um amigo deles e falou assim: "Vamos perguntar para Zacarias o que ele acha." E aí eles foram falar com Zacarias: "Zacarias, o que você acha? Qual o nome que deve ser o seu filho?" Só que o Zacarias não conseguia falar. A boca dele, estava fechada, não saía som. Então eles levaram um papel para o Zacarias escrever o nome dele, o nome que ele achava que tinha que ser o filho. E aí, qual será que foi o nome? Aí o Zacarias escreveu e mostrou para todo mundo. E o nome que ele disse que seria é João, o mesmo nome que a Isabel tinha escolhido. E quando Zacarias mostrou a plaquinha com o nome João, imediatamente a boca dele voltou a falar, porque agora a promessa toda estava cumprida. Tudo que o anjo disse que aconteceria,
aconteceu. O menino nasceu e ele seria aquele que iria preparar o caminho para a chegada de Jesus. Que coisa maravilhosa! Então, se nós estamos falando dos preparativos do Natal, não tem como a gente não falar do João Batista, porque ele veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. E o tempo foi passando. O João Batista deixou de ser um bebezinho, começou a ser um menino. E sabe aonde o João Batista foi viver? Sabe? Ele foi viver no deserto. E a gente vai ver como é que era a vida dele lá no deserto. Bom, o João Batista, ele começou a crescer. Ele virou um homem. E ele já tinha uma missão. Muito tempo antes dele nascer, uns 400 anos antes dele nascer, um profeta, um homem chamado Isaías, tinha falado que ia ter uma pessoa que viveria no deserto e que prepararia o caminho para o Senhor. Isaías estava falando do João Batista. E o João Batista, ele era exatamente o que o Isaías tinha falado. Ele vivia no deserto, só que o deserto lá tinha um rio chamado Rio Jordão. Ele vivia lá no deserto e ele utilizava o rio para falar do reino de Deus e também para batizar as pessoas na água. Além disso, o João Batista, lá no deserto, vocês sabem o que ele comia? Gafanhoto, aquele inseto. Ele comia gafanhoto e mel. E a roupa dele era de pele de camelo, com um cinto de couro. Então a vida dele era muito simples. A vida dele no deserto era totalmente diferente da vida que a gente tem hoje, que a gente vive no Natal, cheio de luzes, de coisas bonitas, de comidas boas. A vida do João Batista era bem diferente. E esse sim, ele estava vivendo o verdadeiro espírito do Natal. Ele estava vivendo a simplicidade. Ele estava preparando o caminho para Jesus. E lá, ele ia na beira do rio, ele subia em cima de uma pedra ou em cima da árvore, e ele falava para um tanto de pessoas que estavam lá, que eles deviam se arrepender dos seus pecados, deviam pedir perdão, que eles deviam parar de fazer coisas ruins. Ele falava para as pessoas não mentirem, para cuidarem dos pobres. Olha que coisa! Ele falava para cuidar dos pobres, para os governantes serem honestos. Ele falava para os soldados serem justos e não prenderem as pessoas que não eram culpadas. João Batista falava as coisas como as pessoas tinham que se comportar e o que Deus esperava deles. E ele falava assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus, quando ele dizia, era a chegada de Jesus está próxima. Ele estava preparando. E agora que a gente está pertinho do Natal, nós estamos preparando para a chegada de Jesus. Nós estamos preparando. E o que nós queremos dizer é: estejam preparados. Precisamos nos arrepender. Precisamos ter um bom comportamento, que nem ele falava. Não mentir, não roubar, ser honesto, cuidar dos pobres. João Batista falava isso. E quando as pessoas se arrependiam, ele ia na água e batizava as pessoas na água. Jogava a água em cima das pessoas, as pessoas mergulhavam, e ele falava que ele estava, que Deus estava perdoando os pecados das pessoas. E aí, só que ele sabia quem ele era. Não era ele quem perdoava os pecados, não era ele quem batizava.
E ele falava assim, olha, ele subia lá de novo e falava, eu estou batizando com água, mas vai vir Jesus, que batizará com o Espírito Santo, que perdoará todos os pecados, que tirará o pecado do mundo. E eu, que estou fazendo isso aqui, eu não serei capaz, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. João Batista era uma pessoa muito humilde. Ele sabia que Jesus era maior que ele, que Jesus era mais importante, que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele estava lá, preparando o caminho para a chegada de Jesus. Olha que coisa bonita, né? Olha como ele sabia qual era o papel dele. E você, criança? Você sabe qual é o seu papel? Jesus está para vir, o Natal está chegando. Você já está preparado? O seu coração já está preparadinho? Você já se arrependeu? Já pediu perdão? E aí? E você está fazendo como o João Batista? Está falando sobre a chegada de Jesus para as pessoas? Está pregando? João Batista era um grande exemplo. Ele preparava o caminho para Jesus. Mas você sabe que sempre as coisas podem se complicar. João Batista continuava falando de Jesus e falava como é que as pessoas deveriam ser no reino de Deus. E ele falou assim para o governador: Herodes, o seu comportamento não é bom. O seu casamento não está certo. Você está sendo mal. O seu governo está sendo mal. E o Herodes, o governador, não gostou do João Batista falar essas coisas. Por mais que João Batista estivesse fazendo as coisas certas, o governador, que vinha fazendo as coisas erradas, mandou prender o João Batista. Mas mesmo da prisão, João Batista continuava acreditando e esperando a chegada de Jesus. Desde lá da barriga da mãe dele, quando ele se mexeu inteiro, quando a Maria, a prima dele, chegou com Jesus na barriga, ele já estava aguardando a chegada de Jesus. E mesmo preso, mesmo lá na cadeia, ele continuava falando que Jesus estava chegando. Ele continuava preparando o caminho para o Salvador. O Natal está chegando, daqui a 20 dias. E aí, você está preparado? Você está preparado, cheio, esperando presentes? Ou você está esperando o grande presente, que é Jesus, que foi falado por João Batista? Falta ainda um tempinho, dá tempo de você se preparar. Você provavelmente vai ganhar presente, vai ter festa além da sua família, mas o mais importante de tudo é que no Natal nós lembremos que Jesus nasceu e que ele vai salvar a todos nós, assim como o João Batista contou para a gente. A gente vai ter mais uma oração agora, depois eu vou me despedir de vocês e a gente se vê nos próximos cultinhos. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Um abraço para todos. Depois da oração a gente encerra aqui. Tchau, tchau. Papai do céu, obrigada que está chegando Natal daqui 20 dias e abençoa todas as crianças que estão assistindo esse cultinho. Em nome de Jesus, amém. Tchau, criançada. Uma boa semana para vocês.